dia, meu nome é José Brioski, sou estudante de Direito da Universidade Católica de Salvador. Estaremos hoje aqui apresentando para vocês o processo eleitoral no Brasil e nada melhor do que estarmos aqui em Porto Seguro, no sul da Bahia, um local onde foi fundamental historicamente na colonização do Brasil. O voto é um ato político e a ferramenta mais antiga do povo brasileiro para exercer a sua cidadania. Da primeira eleição na Câmara Municipal de São Vicente, em 1532, até a reabertura democrática da Constituição em 1988, o voto sofreu diversas alterações e restrições, como a exclusão do voto feminino e a necessidade de uma renda mínima para exercer esse direito. Atualmente, todos os cidadãos brasileiros acima dos 16 anos podem exercer o direito ao voto, o que se denomina voto universal. Mas nem sempre foi assim. O voto censitário vigorou até a promulgação da Constituição de 1988, conhecida como Constituição Cidadã. A partir daí, o voto universal passou a ser exercido. O voto censitário, ele limitava a efetividade ao direito ao voto. Apenas alguns cidadãos do sexo masculino poderiam exercer esse direito. Analisando a Constituição de 1824, apenas homens livres, maiores de 25 anos e com renda anual de 100 mil réis poderiam votar. Já para se candidatar, essa renda anual dobrava o valor, ou seja, 200 mil réis. Nessa época, o Brasil estava alinhado com pensamentos ocidentais. Bom dia, pessoal. Agora estarei falando sobre corte luso em linguagem comum. A vinda da corte portuguesa para o Brasil foi um acontecimento que se deu devido a uma grande pressão da França diante de Portugal, no qual a França obrigava Portugal a não comercializar com a Inglaterra, que seria sua rival comercial e rival na briga territorial das colônias. Portugal sofria uma grande pressão pelas tropas do rei Napoleão Bonaparte, que impôs um bloqueio continental, onde proibia as trocas comerciais entre Inglaterra e Portugal, em conjunto também uma ameaça de invasão a Portugal. Tendo em vista uma possível invasão, o príncipe regente Dom João reuniu toda a corte portuguesa com o apoio da Inglaterra, transferindo-se para o Brasil, com aproximadamente 34 embarcações, pois analisaram que esta via seria a melhor estratégia para que a corte portuguesa não perdesse uma colônia muito importante, a colônia mais importante para eles, que seria o Brasil. Grandes mudanças começaram a ser criadas em benefício da vinda da corte portuguesa para o Brasil, como o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Biblioteca Real, o Banco do Brasil, a Escola de Medicina, foram criados no Rio com a vinda da corte portuguesa, todos situados ali no Rio de Janeiro, onde a corte portuguesa iria ficar. A vinda de Portugal foi muito importante para o Brasil sair do papel de colônia e ganhar uma independência política, saindo do cenário de colônia para ganhar a sua independência. Então, a corte portuguesa veio com a ideia de que colonizaria mais o Brasil, mas acabou dando uma maior independência ao Brasil, tanto política quanto de reino. Agora irei falar sobre a Lei Saraiva, Decreto 3.029, de 9 de janeiro de 1881. Foi uma lei que instituiu pela primeira vez o título de eleitor, proibiu o voto de analfabeto e adotou eleições diretas para todos os cargos eletivos do Império Brasileiro, no caso, senadores, deputados, Assembleia Geral, membros da Assembleia Legislativa, províncias, vereadores e juízes de paz. Na lei Saraiva não haveria exigência que o eleitor precisasse saber ler e escrever para escolher seus representantes, mas apenas exigiria o básico, como uma assinatura para dar regularidade ao voto. Mas no caso, naquela época, boa parte da população não sabia nem escrever, então não tinha como. Tendo em vista uma consequência muito grande na qual a maioria da população brasileira era agrária e de fato não sabia ler ou escrever, houve uma redução no número de eleitores, de mais de 1 milhão de votantes para apenas, arredondando, 145 mil. Então é um número muito grande
que foi reduzido de 1 milhão para cerca de 145 mil. A lei também estabelecia que imigrantes de outras nações não poderiam se eleger, desde que possuísse renda não inferior a 200 mil réis. O voto de cabresto consistia na imposição que os coronéis determinavam aos seus subordinados, impondo a decisão de voto. Os seus empregados eram oprimidos para poder responder aos anseios políticos dos seus respectivos coronéis. Essa prática era mais evidente nas cidades pequenas, onde os coronéis possuíam mais autonomia dos seus empregados. Embora essa prática também seja uma característica da República Velha e tenha perdido força com a crescente urbanização e, sobretudo, com o advento do voto secreto, ainda persiste no interior, com a escassa atividade cultural e econômica e também com a acentuada população pobre. Durante muito tempo, uma série de grupos da sociedade brasileira não podia exercer o direito de votar. A luta pelo direito ao voto das mulheres começou no final do século XIX com a promulgação da Lei Saraiva, que trazia algumas mudanças para o Código Eleitoral, sendo uma delas que todos os brasileiros que possuíssem título científico poderiam votar. Então, a cientista Isabel de Souza Matos exigiu na justiça o seu direito. Na década de 1920, algumas mudanças começaram a ser percebidas. E o estado pioneiro nisso foi o Rio Grande do Norte, que aprovou uma lei que estendia o direito de votar às mulheres. Essa lei foi explorada pela Federação e pelo Progresso Feminino para que esse direito fosse estendido a todas as mulheres do país. Sendo assim, Celina Guimarães, residente do município de Mossoró, foi a primeira mulher do Brasil e da América Latina a exercer o direito de votar. Agora falarei um pouco sobre o ato sem maioria que ocorreu em 1950, após a segunda eleição presidencial e com o fim do Estado Novo. É importante destacar que as eleições caminhavam para uma democracia em passos bem lentos. Então aí Getúlio Vargas, com sua ação populista, inibiu os poderes dos sindicatos e partidos políticos, fazendo com que tivesse pouca opção de partidos para serem votados. Sendo assim, as pessoas não tinham outra opção além de votar nele. Então daí, dia 3 de outubro de 1950, os cidadãos foram às urnas e elegeram Vargas com 48% dos votos. Agora, falando em cédula oficial, que ocorreu em 1955, as primeiras cédulas oficiais utilizadas nas eleições para a presidência aconteceram em 1955, foram sancionadas pelo presidente Café Filho por meio da Lei 2250 de 1955, a fim de diminuir as fraudes eleitorais. A lei também determinava o alistamento eleitoral e instituído a lista individual de votação. Sendo assim, o TSE passa a ter as informações de candidatos que comparecerem à sessão eleitoral, além de tornar a sessão de cada eleitor fixa, inviabilizando as fraudes com o uso de títulos falsos ou de 2 títulos de eleitor da mesma pessoa, por meio da segunda via deste mesmo documento. Agora falarei sobre o referendo. Em 6 de janeiro de 1963, ocorreu o referendo no Brasil, a fim de promover um novo sistema de governo, sendo presencial. Parlamentar foi instituída pela Emenda Constitucional número 4, além de estar prevista no plebiscito a realizar-se em 1965. A crise se deu devido à renúncia de Jânio Quadros. Contudo, o sistema parlamentarista não se perpetuou, já que o povo rejeitou esse sistema de governo e optou pelo presidencialismo. O Etajá foi um movimento de cunho político e popular que tinha como objetivo a retomada das eleições presidencialistas de forma direta. O movimento começou no ano de 1983 e foi até o ano de 1984 e mobilizou milhões de pessoas através de comícios e passeatas. Contou com a participação de partidos políticos, representantes da sociedade civil, artistas e intelectuais.
Mesmo sendo de grande apreço popular, o processo de eleições diretas só ocorreu em 1989, ou seja, 29 anos depois da última escolha para presidente, em 1960. Em 1995 foram desenvolvidas urnas no Brasil, mas somente no ano seguinte que elas passaram a ter utilidade pública nas eleições municipais, onde 50 municípios estrearam as urnas e mais de 90% da população aprovou seu funcionamento. Hoje, o Brasil serve de modelo para outros países que vêm testando a capacidade da máquina, a eficácia e a segurança na contagem de votos. Secreta é a garantia que apenas o votante saberá qual foi a candidatura que escolheu naquele processo eleitoral, e é uma forma de evitar pressão sobre os eleitores e também evitar a coação, garantindo que o voto expresse realmente a vontade do eleitor.